RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos para as notícias no primeiro jornal, a abrir os destaques desta edição. Segundo Plano Nacional de Ação contra o Tráfico de Pessoas, Horizonte 2026, entra hoje em vigor. O menor resgatado, com mais 10 ocupantes de uma segunda piroga que deu a costa em São Vicente, já se encontra no centro de estágio depois de cuidados médicos no Hospital Batista de Sousa. A criança de 10 anos, que perdeu os pais vítimas de violência doméstica no município do Porto Novo, está a ser acompanhada pelo ICA. O presidente da Associação Nacional dos Municípios mantém a esperança. A Assembleia Nacional deve aprovar o pacote de reformas do municipalismo. A sessão plenária recomeça hoje com a aprovação na especialidade do Código de Justiça Militar, um ponto que deve ser antecedido de declarações políticas. A Fundação Amílcar Cabral promove conferência A Mulher no Pensamento de Amílcar Cabral. Data a presidente da Ramaó celebra também com Amílcar Cabral os 17 anos da instalação em Cabo Verde da Célula Nacional da Renascença Africana. A Associação das Mulheres da África Ocidental, Angola, debate salário mínimo. São os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Níger, Mali e Burkina Faso anunciam a criação de uma força conjunta destinada a combater as forças jihadistas. O conjunto deverá estar operacional o mais breve possível. Os chefes dos exércitos do Níger, Mali e Burkina Faso, regimes agrupados na Aliança dos Estados do Sahel e que pretendem sair da CEDEAO, confirmaram ontem à noite em Niamey a criação de uma força conjunta para combater os grupos jihadistas que atacam. A força conjunta dos países deve estar operacional o mais rapidamente possível para ter em conta os desafios da segurança no espaço dos três países, indica o general Moussa Nsaulo Bramou, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Níger, num comunicado de imprensa publicado depois de uma reunião em Niamey com os seus homólogos do Mali e do Burkina Faso. Os contornos e números da força não foram especificados. O segundo Plano Nacional de Ação contra o Tráfico de Pessoas, Horizonte 2026, entra hoje em vigor. O passo seguinte é a nomeação do presidente do Observatório de Monitoramento e Identificação Rápida de Situações de Tráfico de Pessoas, cujo conceito vai para lá do desaparecimento de pessoas. A nota vem da Ministra da Justiça, que especifica que tráfico de pessoas significa também a exploração ou submissão de pessoas em situação de vulnerabilidade. Crianças a lavar viaturas, tem a ver com o turismo sexual, que são mulheres ou crianças que utilizadas num contexto dentro daquilo que é o turismo, digamos, entre aspas, turismo sexual. Tem a ver com o trabalho forçado, pessoas que trabalham para além daquilo que é o normal, que não recebem a devida compensação. Pessoas que são, digamos, colocadas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, estudantes que muitas das vezes poderão fazer recurso à prostituição para pagamento de propinas. Tudo isso está incluído dentro do conceito de tráfico de pessoas. Joana Rosa concorda que a real dimensão do fenómeno deve ficar completamente conhecida com a conclusão de um estudo financiado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. Um dos focos do plano contra o tráfico de pessoas e da ação do Observatório é a redução das vulnerabilidades. Implementar medidas de política visando a redução das vulnerabilidades, tirar as crianças de rua. As crianças não podem estar na rua a partir de uma determinada altura, acompanhar
aquilo que é o processo do desenvolvimento turístico também no país, isso tendo também na agenda a questão que tem a ver com o turismo sexual, a questão que tem a ver também com a própria migração e imigração. São questões também colocadas ao nível do segundo plano. Tem que haver um monitoramento de crianças, jovens, por exemplo, que entram nas nossas fronteiras ou então que saem para o exterior, designadamente nesta nossa sub-região africana. Portanto, há uma série de ações já previstas no plano e na própria estratégia que terão que ser desenvolvidas, envolvendo várias entidades. O arranque do Plano Nacional de Ação contra o Tráfico de Pessoas e mesmo o funcionamento do Observatório vão contar, numa primeira fase, com o apoio do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. Que foi quem nos financiou a elaboração do segundo Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, para que possamos também ter recursos que visam garantir o funcionamento do Observatório. Há também equipamentos que terão que ser adquiridos, a própria informatização, a criação de pontos de lançamento ou então de introdução de informações, os dados estatísticos, o monitoramento também, a questão que tem a ver com o próprio resgate. Portanto, são várias as atribuições e responsabilidades que o Observatório terá que ter presente para bem cumprir aquilo que é a missão. É expectável alguma ação substantiva para o lançamento da estratégia e do plano de ação? Exatamente, estamos a preparar um lançamento até para dar visibilidade a essas ações. É importante, eu diria, não utilizo essa expressão, é importante partilhar essas ações com a sociedade cabo-verdiana, com as autoridades e dar uma visibilidade a uma atividade, a uma ação que será realizada brevemente e que será certamente com o início das atividades do próprio Observatório. A operacionalização do Observatório de Monitoramento e Identificação Rápida de Situações de Tráfico de Pessoas é tida como uma etapa decisiva e que completa a ação das comissões que constam da orgânica do Ministério da Justiça, a Coordenação do Combate ao Crime Organizado, a Comissão de Programas Especiais de Segurança e a Comissão de Prevenção e Combate à Violência, e que realizam hoje o primeiro encontro conjunto com uma única agenda: a socialização dos decretos regulamentares que definem as suas atribuições, a organização e o modo de funcionamento. O menor resgatado com mais 10 ocupantes de uma segunda piroga que deu à costa ontem de manhã em São Vicente já se encontra no centro de estágio depois de cuidados médicos no Hospital Batista de Sousa. O vereador da Câmara Municipal para a Proteção Civil confirma que no total estão alojados no centro de estágio os 11 imigrantes entre os 16 e os 26 anos, todos originários do Mali, resgatados ontem de manhã, e os 4 no passado domingo. Receber todo apoio médico à chegada no espaço, nesse caso no centro de estágio, e dar alimentação. Isto devidamente está nesse espaço, na quartos, para descansar. Polícia Nacional tenta fazer segurança, montar os perímetros de segurança e mesmo segurança ao edifício em si, e que as pessoas que bem naquela embarcação, junto àqueles outros 4, que já estava ali, que tinha chegado no sábado, está tudo no centro de estágio. Ailton Andrade admite que há uma terceira piroga e por isso mesmo as buscas prosseguem hoje. A criança de 10 anos que perdeu os pais vítimas de violência doméstica no município do Porto Novo está a ser acompanhada pelo ICA. Em declarações ao primeiro jornal, Zaida Freitas garante que a instituição que dirige vai dispensar Carmelita do Rosário todo o apoio à menor e à família que tem a sua guarda neste momento. Nesta altura, sabe a RCV que o menor está em outra localidade do Porto Novo, junto dos parentes maternos e sob a proteção dos familiares.
Para já, diz a presidente do ICA, foram feitos os primeiros contactos, porém com alguma restrição, visto a situação de dor a que a família passa neste momento. Mesmo que não seja, a instituição não seja chamada, tendo conhecimento através da comunicação social, portanto, automaticamente tentamos localizar a criança e os familiares. A abordagem inicial é sempre uma abordagem de solidariedade. Feita a primeira abordagem, o ICA vai acelerar o processo de ajuda sociopsicológico ao menor e também à respectiva família. Nestes casos, é bom saber, esclarece Zaida Freitas, quais as condições das famílias e onde se deve e pode ajudar. Fazendo uma avaliação de que a criança realmente tem condições, deve continuar na família. Portanto, o ICA presta apoio, quer através do apoio psicossocial, os nossos psicólogos prestam apoio não só à criança, mas também à própria família, porque a vítima não é só a criança, mas também a família, e numa situação, digamos, em que seja necessário, portanto, algum outro tipo de apoio, nomeadamente através das cestas básicas ou outro tipo de apoio, portanto, o ICA estará sempre disponível. Em caso de não houver estas condições reunidas, a instituição deve enviar ao Ministério Público um relatório sobre a situação da família do menor e cabe ao Ministério Público decidir o melhor para a criança. Na situação em que realmente não há condições para a criança, não há uma retaguarda familiar que dê garantia na proteção, o ICA pode elaborar um relatório e fazer uma outra proposta ao Ministério Público. Em alguns casos, as crianças têm que ser institucionalizadas. Nestes casos, esperemos que não seja necessário e que a família realmente consiga e esteja disponível para dar este suporte, mas nos casos em que é necessário faz-se, portanto, o relatório no sentido de propor a institucionalização, sendo certo que a decisão será sempre uma decisão do Ministério Público. O ICA está a acompanhar de perto a situação do menor de 10 anos em Santo Antão e garante todo o apoio à criança e respectiva família até uma decisão final sobre a guarda do menor. O presidente da Associação Nacional dos Municípios mantém a esperança. A Assembleia Nacional deve aprovar algum dia o pacote de reformas do municipalismo. Para Herménio Fernandes, a aprovação dos novos normativos nem de perto nem de longe constituem um favor prestado às autarquias. Levi Salmão. O presidente da Associação Nacional dos Municípios lembra que os deputados representam o povo. Criar mecanismos para a melhoria das condições de vida dos municípios é, antes de tudo, uma obrigação. Os grupos parlamentares representam as populações. As câmaras municipais é o poder mais próximo das pessoas. Precisa de condições para, de facto, cumprir a sua missão, realizar a sua missão, por forma a proteger as pessoas, a dinamizar o comércio, a valorizar o potencial endógeno que existem nos territórios municipais, porque é desta forma que a soma de tudo aquilo que são as intervenções das câmaras que irá informar aquilo que é o crescimento que nós queremos para o nosso país. Não é nenhum favor que ninguém está a fazer aos municípios a garantir um novo regime financeiro. Herménio Fernandes explica que o pacote de reformas do municipalismo levado ao Parlamento previa imprimir uma melhor dinâmica no processo de desenvolvimento dos municípios e do país no seu todo. Era uma grande oportunidade de darmos mais força aos municípios, garantir mais recursos para as autarquias locais, que também hoje têm um conjunto de problemas e desafios a resolver, que precisam também de recursos financeiros, e esta reforma, que aumentaria os fundos de financiamento municipal de 10% para 15% para os municípios, é uma questão de justiça, porque, volto a repetir, há mais de 10 anos que todos os atores políticos, mais a sociedade civil e vários atores locais vêm reclamando mais recursos para os municípios, e com razão. O autarca reitera que em nenhum momento pensou que o processo sequer pudesse comportar mais atrasos. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde apela ao reagendamento do diploma no Parlamento. Porque não há desenvolvimento sem os municípios. Causou-me a mim uma frustração enorme essa reforma não ter avançado. Mas nós estamos ainda esperançosos que haverá um entendimento entre os grupos parlamentares e entre os parlamentares no sentido de reagendar este diploma, tendo em conta a sua importância e o impacto que traria para os municípios. Até o pacote de reformas ser aprovado, as autarquias locais terão que se socorrer das transferências periódicas de verbas e da assinatura dos contratos de programa com o Poder Central.
para levarem adiante a agenda municipal. Hoje, as autarquias de Santiago e a Câmara Municipal do Maio assinam com o Ministério da Família e Inclusão Social contratos-programa no valor global de 42 mil contos. A verba que couber a cada autarquia será aplicada em programas de redução da pobreza. A sessão plenária da Assembleia Nacional prossegue hoje com a aprovação do Código de Justiça Militar na especialidade 1 ponto, que deve ser antecedido de declarações políticas e intervenções de deputados sobre política geral. O dia de ontem terminou com as respostas do Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, reafirmou que o Governo vai avançar para a constituição de uma nova empresa de transportes aéreos interilhas e para a subsidiação de rotas deficitárias. Reportagem do jornalista Eugênio Teixeira. Segundo o governante, ao longo dos anos sempre se deparou com o problema da sustentabilidade das ligações interilhas, o que leva o governo a procurar uma solução, tendo o Estado a responsabilidade de subsidiar as rotas deficitárias. Ou seja, o governo, para aquelas ilhas que considera que não há viabilidade, vai definir um número de frequências mínimas para permitir a mobilidade dos cabo-verdianos em todo o arquipélago e principalmente nas ilhas que são, digamos, que têm as rotas deficitárias, mas para fazer isso, nenhuma empresa vai fazer, mesmo sendo uma empresa pública, vai fazer sem ter uma garantia. E é aí que o governo vai entrar com uma subsidiação, que é um processo que vai ser um quadro muito claro, que será feito ou será precedido de um concurso público. Sobre a entrada dos TCV nas ligações domésticas, o deputado do PCV Demis Almeida quis saber as medidas concretas e perguntou se não há um desencontro naquilo que disse o Ministro dos Transportes e o anúncio do Primeiro-Ministro sobre a criação de uma nova empresa autónoma para gerir as ligações domésticas. O senhor, nos dias 26 e 27 de fevereiro, afirmou que os TSV iriam regressar às rotas domésticas e que se tratava de uma aposta durável e definitiva, e horas depois é contrariado pelo senhor Primeiro-Ministro, que diz que não, que é uma solução meramente transitória e que afinal será seguida de uma nova empresa pública independente dos TSV. Em que ficamos? A criação de uma empresa autónoma não quer dizer que seja uma empresa fora, por exemplo, da esfera da TSV. O que o Primeiro-Ministro quis dizer é que deve-se criar uma unidade autónoma para se ocupar simplesmente dos transportes aéreos internos. Portanto, não há contradição nenhuma. Sendo o Estado acionista da TICV com 30%, a deputada Isa Miranda do MPD colocou a seguinte questão. Tendo em conta a existência de uma empresa nacional, a TICV, que opera nos transportes domésticos, onde o acionista Estado tem uma participação de 30%, qual a pertinência do Estado apresentar a solução que apresentou a partir da TACV e não TICV? Tem a ver com o facto da TACV ser detida 90% pelo Estado, onde nós controlamos as coisas. Ou seja, tem um controle maioritário da empresa, enquanto que dispõe de um controle minoritário na TICV. As respostas do Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos. A sessão plenária prossegue a partir das 9. A Fundação Amílcar Cabral promove hoje uma conferência A Mulher no Pensamento da Amílcar Cabral, em associação com a Universidade Sénior, a UNICV e a Associação Municipal da Praia. Amílcar Cabral também é lembrado pela RAMAO, Renascença Africana, Associação das Mulheres da África Ocidental, cuja célula nacional completa exatamente hoje 17 anos desde a sua instalação em Cabo Verde. A data é assinalada no campus da UNICV, com uma conversa aberta a celebrar Cabral em diálogo com as mulheres e os desafios do desenvolvimento. A presidente da RAMAO, Zezinha Chantre, realça que as comemorações deste ano têm um sabor especial pela feliz coincidência de ser o ano do centenário da Amílcar Cabral. Jornalista Nani Vaz. Promovido em parceria com o Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família da UNICV e o Fundo das Nações Unidas para a População, esse diálogo celebra também, segundo a presidente da RAMAO, março, mês da mulher. Março para nós é um mês de extrema importância. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o dia 21, Dia da Poesia e das Florestas, o dia 22, Dia Mundial da Água, que é um bem tão essencial para a sobrevivência da humanidade, e o 27 de março, que é o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. E foi nesse mês também que a RAMAO instalou a sua ONG aqui em Cabo Verde, a 7 de março de 2007.
Portanto, vamos completar 17 anos de existência. Ramaô, como sabe, é uma ONG da sub-região, do espaço da CEDEAO, Comunidade de Estados da África Ocidental, tem a sede no Senegal e trabalha a problemática também da mulher nas suas diferentes vertentes, e tem uma vertente que é muito importante para nós, que se chama a integração regional. Por Ramaô ser uma organização da África Ocidental, Zezinha Chantre considera que é mais do que meritório destacar Amílcar Cabral, não só por ser um dos promotores dos direitos das mulheres desde a luta armada para a independência, mas sobretudo pela sua relevância para todo o continente. Dar o nosso testemunho daquilo que foi o nosso percurso durante a luta armada de libertação nacional, da independência nacional, para que realmente os jovens possam revisitar Cabral, possam estudar Cabral, porque Cabral realmente é um marco que todo o cabo-verdiano, do modo geral, e os jovens em particular, que são os futuros desta terra, devem conhecer, revisitar, estudar e se inspirar. Amílcar Cabral e Mulher, no centro de uma conversa aberta, promovida esta manhã pela Associação das Mulheres da África Ocidental, Ramaô, Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família da UNICEF e o Fundo das Nações Unidas para a População. O campus da UNICEF no Palmarejo é o espaço que acolhe essa conversa, subordinada ao tema Celebrar Cabral em diálogo com mulheres e os desafios do desenvolvimento. A primeira feira de investimentos e financiamento jovem começa hoje nas instalações da Feira Internacional de Cabo Verde, na Praia. Lema: criar oportunidades e conectar futuros. Exposição de produtos e serviços, 50 stands montados para acolher 82 empreendedoras. A atualização do salário mínimo volta à atualidade em Angola. Governo, centrais sindicais e patronato voltam ao Conselho de Concertação Social. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, disse à Rádio Nacional de Angola que o prazo acordado de se reunir daqui a 45 dias vai permitir estudar melhor a proposta dos sindicatos de aumento salarial na ordem dos 245 mil kwanzas. Estamos de acordo. Houve uma explicação bastante técnica e muito atualizada por parte do Sr. Ministro da Coordenação Econômica sobre aquilo que o Executivo tem feito no alinhamento para o desempenho da economia e, portanto, ficou efetivamente deliberado que temos 45 dias para que o grupo técnico que acompanha o salário mínimo nacional possa continuar a fazer os seus estudos, destacando aqui a viabilidade de avaliarmos, em vez de estarmos a ver o salário mínimo por setores, da agricultura, o setor dos transportes e serviços, o setor da indústria e comércio, se calhar nesta fase já seria mais justo que víssemos o salário mínimo nacional em sede das pequenas, micro, pequenas e grandes empresas. O presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, acredita que o aumento salarial deve ser regular e obedecer ao aumento da produtividade. Nós temos que ver que os ajustamentos têm que ser regulares. E, infelizmente, quase durante 2 anos e meio, não houve ajustamento salarial. Por isso é que nós, na última reunião na Assembleia Nacional sobre o Orçamento Geral do Estado, propusemos que, quando se discute o Orçamento Geral do Estado, que temos já definido a taxa de inflação, como é óbvio, que se faça um mínimo de ajustamento automático. Não será em função da taxa de inflação, mas para criar, digamos, uma expectativa de resolução, de não deixar agravar o problema. Isto tem que ser feito todos os anos. Nossa proposta, através do Orçamento Geral do Estado. Ao câmbio de hoje, 240 mil kwanzas rondam 29.740 escudos naturalmente cabo-verdianos. Carlos Santos, a situação no Médio Oriente, na faixa de Gaza, continua estacionária. Ainda não há acordo com o Hamas. Israel está fora das negociações, mas os Estados Unidos querem ter o governo de Netanyahu sob controle. Uma nota
internacional no final deste jornal, primeiro jornal para hoje, quinta-feira, dia 7 de março. Já sabe que tem todas as notícias, toda a atualidade em permanência nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo.